o cargo para o vice-governador Lucas Ribeiro, mas antes de viajar, o governador João Azevedo lançou, lá em João Pessoa, no Espaço Cultural Zé Lins do Rego, uma série de programas, inclusive a ampliação da Patrulha Maria da Penha, que a gente já tem aqui em Cajazeiras, para outros municípios. Patos, por exemplo, não tinha, vai receber agora a Patrulha Maria da Penha, e outros municípios vão receber também outros investimentos do governo nessa área de defesa da mulher, principalmente em relação à questão de violência. Agora, a gente não consegue entender como é, com tanta campanha, Mariana, com tanto engajamento, digamos, dos órgãos públicos, dos órgãos oficiais, Lei Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, as mulheres continuam sendo vítimas de violência, né? Eu fico me perguntando o que é que o cidadão que perdeu a namorada, que é normal, faz parte de uma relação, né? Alguém não quer mais continuar, tem todo o direito de não continuar, ninguém é obrigado a ficar dentro de uma relação, seja homem ou mulher. Aí alguém perde aquela relação e a partir daí resolve tirar a vida de uma pessoa por causa disso. Para mim isso é um pouco de covardia, é um pouco não, é muito de covardia, além de ser criminoso, e eu diria que eu sugeriria a esse tipo de pessoa que, em vez de estar atirando ou agredindo mulheres, vá para um barzinho, bota um brega de Odair José, de Diana, de qualquer cantores bregas que fizeram muito sucesso aqui no Brasil e ainda hoje fazem, e vai escutar Varroê, e depois levanta a cabeça que vai aparecer outra mulher, vai aparecer outro homem para você, e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. É assim que funcionam as coisas. Lenilson, temos o boletim agora, né? Temos o boletim às 14 horas e mais 10 minutos. Meu caro Francisco Tibério, vamos ao boletim Arribaçã com Suênia Souza. Suênia Souza. Boletim Arribaçã. Saiu a lista dos livros mais vendidos da Arribaçã no mês de fevereiro. Em primeiro lugar, ficou o livro Pais Modernos e a Criação dos Filhos, de Aires de Castro Miúdo, seguido de Aparições, de De Lacerda, e Mayakovsky, Eu, mais todos os poemas anteriores com tradução de Asher Bazir. No mês de fevereiro, os livros da Arribaçã foram vendidos para os seguintes municípios: Cajazeiras, Paraíba, Aguiar, Paraíba, Brasília, DF e Olinda, Pernambuco. A lista completa com todos os livros vendidos da Arribaçã pode ser encontrada no site da editora, na seção Clube do Livro. O livro de poema Valsa dos Sentidos, de Lourenço Dutra, já está sendo finalizado e entra brevemente na gráfica. A obra concorreu no último concurso Arribaçã de Poesia, realizado em 2024. Lourenço Dutra é natural de Brasília e já publicou 2 livros com a Arribaçã. A capa da obra é de Giorgia Manfredini da Gama. Faça você também seu livro com a Arribaçã e venha voar conosco. Vamos já começar a entrevista com Mariana Moreira, mas antes vou ler aqui um recadinho da professora Neidinha Alves. Ainda estamos aqui em defesa da vida das mulheres. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres, o Centro de Defesa da Mulher, Márcia Barbosa, e o coletivo cultural Amélia Nunca Mais convidam todas as pessoas para um ato político-cultural. A atividade será no Leblon de Cajazeiras a partir das 19 horas de hoje e contará com apresentações musicais de Laura Freire e de Romanile Furtado, recitação de poesia, intervenções dos movimentos sociais e produção de cartaz. Junte-se a nós nessa luta. Hoje, a partir das 19 horas, no Leblon. Mariana, seja bem-vinda ao programa de Destaque PB. A gente começaria lhe perguntando sobre isso, sobre esse questionamento que eu e Lenilson fizemos aqui, mas nós não somos mulheres, você está no lugar da fala, como se diz. Por que tanta violência contra as mulheres, apesar de tantos programas dos governos, seja municipal, estadual ou federal?
Boa tarde, companheiros. Inicialmente, parabenizá-los, né? Como eu já coloquei para vocês nos primeiros programas, é bom termos vida inteligente no rádio. Então, a primeira questão, Lenilson, Lenaldo e ouvintes, é claro que a violência é uma questão que não é só, digamos, material, é cultural. A criancinha que desde pequenininha já está lá sendo educada em casa. O menino, não, ele pode, bateu na irmãzinha. Não, mas ele é homem, não tem problema. A menina, quando ela reage, minha filha, você não pode fazer isso. Meninas não batem em meninos. Né? Ou seja, você já começa a instruir, né? E a incutir na cabeça que é normal meninos baterem meninas, mas meninas não podem se defender e revidar. Ou seja, e isso é óbvio que nós não podemos. Eu estava ontem lembrando com algumas companheiras, por exemplo, a gente começou a militância feminista aqui em Cajazeiras, década de 80, no Sertão Mulher, quando não tínhamos delegacia da mulher. Lembrando, meu Deus, quando um dia a gente tiver uma delegacia. Ou seja, a importância que são esses equipamentos, esses serviços, as leis. E essa luta, né? Porque aconteceram muitos avanços. É claro, mas isso só não muda. Né? E claro que a gente defende, por exemplo, que a discussão da violência seja disciplina na escola. Não só a violência de gênero, mas, por exemplo, a violência, né, de patrimonial. Você vê, as pessoas vão e destroem um bem público que está aqui, um coletor de lixo, uma placa de sinalização, de repente transforma em tiro ao alvo naquela placa. Ou seja, as pessoas não têm não, mas isso é violência. Ou seja, como a violência, ela faz parte desse processo. E como nós mulheres, essa violência, ela termina ganhando mais um elemento. Que, além de ser essa questão que é natural, ganha a questão de que nós mulheres somos sempre vistas como a parte inferior da história. Né? É aquela que tem que ficar calada, é a que tem que ser submissa para a violência, e quando você reage, você passa a ser, inclusive, escanteada, tá? Não, aquela dali é metida valentona, não sei o quê. Então as pessoas começam ela não é gentil, ela não é afetuosa, ela reage, ela quer brigar. Ou seja, essas situações, como se isso fosse da natureza do homem agredir e da natureza da mulher ser submissa para aceitar a agressão, a violência. Estava vendo aqui mesmo, né, nas vésperas do dia, 2 assassinatos aqui, né, de mulheres, 2 feminicídios, né, o cara matou a ex-companheira e a madrasta, né, de uma forma violenta, brutal. Quer dizer, toda morte nessa perspectiva é uma forma de violência, mas como isso se passa? Eu lembro que há uns 2 anos, uns 3 anos, teve uma jovem que foi assassinada, né? Porque ela estava num bar à noite, né? E o que é que uma jovem está fazendo num bar sozinha? É o caso da menina, da Yane, né? Da Yane. Mas bem antes de Yane, teve uma outra também. Márcia, eu não lembro se eu também. não me engano, era Márcia. Márcia, alguma coisa assim. Mas ela morava com a avó, mas estava de noite num bar. O que é que uma jovem está fazendo num bar? Ora, tomando uma cerveja, qual o problema? Como qualquer um tem direito. Como qualquer um tem o direito. Mas para nós mulheres, isso é uma afronta. Então, se eu estou sozinha num bar 2 da manhã, tomando a minha cerveja, eu estou agredindo. Porque mulher não é para estar sozinha num bar 2 da manhã tomando cerveja. Então, se eu estou me dizendo que o meu corpo pode ser espaço para o estupro, para a violência e até mesmo para o assassinato. Porque eu estou provocando. Ou seja, eu termino de vítima sendo o móvel da violência. Eu que estou provocando a violência porque eu devia estar em casa. Mas o que é que a menina está fazendo? Porque não estava com a avó, cuidando da avó, 2 da manhã. Sim, mas minha avó estava bem em casa, eu fui tomar cerveja no bar. Qual o problema? Né? Então, essas situações, Lenilson e ouvintes, elas terminam, né? É óbvio que hoje nós já temos Lei Maria da Penha, já temos Delegacia da Mulher, já dessas lutas das mulheres, mas é claro que as leis, elas só vão funcionar também se nós tivermos, né, uma população que comece a entender. Porque tudo é uma rede. É uma rede. Inclusive, Lenilson, e a gente ouviu muito
quando, né, a Lei Maria da Penha, mas por que não tem também a Lei Zé da Penha? Zé da Penha. Né? Ou seja, como se nós estivéssemos defendendo Mas, um salvo privilégio. engano, a Lei Maria da Penha também se aplica ao homem. Não, claro, que sofre violência, violência de gênero, violência de gênero. Quer dizer que a violência de gênero não é só, é claro que ela ganha uma conotação maior, porque nós, mulheres, somos as maiores vítimas. Mas existe a violência de gênero e nós não somos inocentes de... mas nós não somos inocentes. Tem muitas mulheres também que terminam são agressivas nessas questões das relações de gênero. E a Lei Maria da Penha está para isso, para punir a violência de gênero, para, né, colocar medidas, né, de punição. E nessa violência de gênero, tanto entraria o homem, a mulher, o transgênero, o homossexual, a travesti, enfim, todas essas questões, quer dizer, que são colocadas, inclusive que vem a essa discussão graças ao próprio movimento, que começa com o movimento feminista, depois o movimento homossexual, depois as travestis, as trans, lésbicas, que começam também a dizer, nós existimos. E nós existimos e o nosso corpo não é espaço para violência. Nós queremos ser respeitadas. Inclusive, Mariana, é uma coisa que você falou, eu concordo, a questão de cultura mesmo. Aqui no Nordeste, principalmente, né, se cultua ainda muito o mito de Lampião. Né? Lampião foi um bandido, um dos piores bandidos da história do Brasil. Ele invadia casas, invadia residências, ele estuprava mulheres. Enfim, não tinha nada de bom em Lampião. Porque ele não tinha um motivo, porque a polícia fez isso. Sim, porque a polícia fez isso com a família dele, ele vai estar atacando pessoas inocentes também, né? Então ele descontasse na polícia na época, né? Mas até hoje aqui no Nordeste se cultua o mito do Lampião. Você vai lá no centro de artesanato em João Pessoa, tem lá o bonequinho de Lampião para você tirar a foto, o vestido de Lampião, como se você tivesse lá, como se você tivesse tirando a foto com a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, né? Exatamente. Então tem esse culto à violência, de certa forma. E tem muito, por exemplo, na música, eu lembro, e não é só assim, mais, digamos, para vender para o turista, não. Por exemplo, nos meios, eu como docente, né, da universidade, eu participo muito de congressos da nossa categoria nacional. E aí, da Paraíba, né? Aí começa, Paraíba masculina, mulher macho, ou seja, aquela ideia de que, mas vocês são valentes, né? Vocês são mulher, ou seja, aquela ideia de que nós aqui somos mulheres, mas nós somos essas mulheres machas, mulheres valentes, ou seja, mas não só valentes... É o mito da Maria Bonita. Da Maria Bonita, mas não naquela perspectiva, por exemplo, mas sempre colocando que mas o herói não é Maria Bonita. O herói é Lampião. O herói é Lampião. Ô Mariana, em relação a avanços, você disse aí que os movimentos feministas aqui, de certa forma, começaram a se organizar mesmo a partir dos anos 80. O que houve de avanço aqui, a nível municipal mesmo, que você poderia... Já pegando esse mesmo gancho e voltando para o tema principal, que é o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, como é que o movimento, você pessoalmente e como parte do movimento, vê essa data, né, que surgiu nos Estados Unidos, com toda aquela história do incêndio, enfim. Aí como é que o movimento e Mariana Moreira, falando pessoalmente, vê essa questão também, já complementando o que o Naldo colocou? Isso. Então, primeiro ponto, o 8 de março. Como é que nós enxergamos o 8 de março? Não como uma data festiva. Nós achamos que o 8 de março tem que ser uma data de discussão. Inclusive tem uma frasezinha que é: 8 de março não é um dia romântico, é um dia de luta. De luta, exatamente. Ou seja, levar flores para as mulheres, você vai para um estabelecimento comercial e tem lá, Dia Internacional da Mulher, entregando flores para os clientes. Ótimo. Mas faça isso os 365 dias do ano. E não entregue só para as mulheres, entregue para todos os clientes. Né? Ou seja, o 8 de março ele tem que ser visto e trabalhado, e é isso que nós do Movimento de Mulheres, né, a gente do núcleo Fátima Cartacho aqui da Marcha Mundial das Mulheres, aqui em Cajazeiras, a gente discute muito isso, o 8 de março como essa data para a gente estar refletindo, como hoje de manhã na rua,
panfletando Isso. com a comunidade, daqui a pouco, como a Neidinha colocou aí, isso que você colocou, vamos estar lá no Leblon, né, também discutindo, alguém vai apresentar, eu vou ler um poema, posso pegar lá o livro de Linaldo ou de Lenilson, ler um poema, ótimo, mas o que é que esse poema pode nos trazer de reflexão, de acrescentar para pensarmos nessa data? Aquelas mulheres que morreram lá naquela fábrica em Nova York, queimadas, porque estavam reclamando apenas redução da jornada. O que é que elas representaram para a gente hoje em 2025? O que é que significou aquilo? O que é que hoje nós ainda somos um país, por exemplo, as estatísticas mostram isso, que as mulheres ainda têm os salários menores em relação aos homens, mesmo para as mesmas funções. Isso, eu vi hoje uma matéria, se não me engano, no Estadão. Isso. Que a diferença é de mulheres em altos cargos executivos, ela ganha, na mesma função de um homem, o homem ganha 40 mil reais a mais do que a mulher. Exatamente. E mais, aí vem uma outra questão que a gente traz também para reflexão. Por exemplo, as mulheres negras. Nós somos um país que tem uma grande população de negros e pardos. Por conta de toda uma questão histórica da escravidão, das mulheres que vieram para cá como escravizadas. E hoje, essas mulheres, onde é que elas estão? Passei amanhã hoje, aí eu vim refletindo isso. Passei amanhã numa oficina, né, consertando lá uma questão no meu carro. Aí eu estava observando, uma área aqui da cidade onde concentra várias oficinas. Aí eu fiquei olhando, curioso, saí enquanto nas calçadas, eu não vi uma mulher. É um mundo à parte. Trabalhando, consertando um carro. As mulheres que eu vi estavam nos balcões, atendendo ali e tal, despachando uma peça ou outra. Mesmo assim, quando chegava um cliente procurando uma peça, ela ia perguntar para o homem, essa peça é essa aqui mesmo? Ou seja, como nós ainda estamos, né, em muitas áreas, aí imaginamos as mulheres negras, que ainda são vistas apenas como empregadas domésticas, subalternas. E como é que elas estão? A gente discute muito, por exemplo, isso na universidade. Nós temos um campus da UFCG aqui, que, né, vem desde a UFPB de 1980, mas praticamente nós temos poucos docentes negros. Né? Ou seja, então essas mulheres negras, ainda hoje, 2025, onde é que essas mulheres negras estão? Né? Num país onde 54% da população, segundo o IBGE, se autodeclara negra ou parda. Isso. Onde é que essas mulheres estão? É a tal da inclusão que não existe. Da inclusão que não existe. E por quê? Porque historicamente, culturalmente, as mulheres negras chegaram aqui como escravizadas. Não foram para a Casa Grande, foram para a senzala. Na Casa Grande elas ficavam onde? Na cozinha. Na cozinha. E na cozinha, ou então... Se vira assim a moça. Assim, asinhas, ou então sendo objeto sexual dos senhores. Aprendizes, servindo para aprendizes sexuais dos senhorzinhos, que tinham a sua iniciação sexual com as negrinhas. Ou seja, então tudo isso é importante que a gente discuta no 8 de março, né? Para que essa data, ela sirva para que a gente vá pensando. E claro, aqui em Cajazeiras é óbvio que a gente já avançou bastante. Nós temos, por exemplo, Delegacia da Mulher, né, que querendo ou não, sim, nós já temos todo um entendimento, por exemplo, dessas questões a Patrulha Maria da Penha também. A Patrulha Maria da Penha, né, que foi mais um avanço, acho que depois de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras foi a terceira cidade da Paraíba a ter, e isso graças a que eu lembro que eu estava no dia da instalação, né, da Patrulha Maria da Penha aqui, colocando, isso foi muito fruto do próprio movimento das mulheres aqui, que cobraram, porque Cajazeiras sempre teve um pouco essa projeção de ser, nos anos 80 a gente já tinha aqui um grupo de mulheres, a gente, em pleno período de seca, a gente fez protestos aqui com mulheres que estavam sendo exploradas nas frentes de emergência, quebrando pedra, mulheres dando à luz debaixo de moito, porque não era permitido que elas, grávidas de 9 meses, ficassem em casa, né, tinham que estar lá para poder, senão não ganhava a esmola que a frente de emergência dava. Ou seja, essas situações. Então, tudo isso eu foi... me lembro que na época o governo Buriti até dispensou a mulher depois desse movimento. Depois desse movimento, exatamente. Então, foi brigando, né, protestando nas ruas, trouxemos mulheres de várias zonas. Aqui fizemos um grande protesto aqui em Cajazeiras, denunciando isso. Um movimento de bairros, né, o pessoal que lutou
por água, por energia aqui para os bairros, né? A baixa renda, eu lembro que teve um movimento muito intenso aqui da baixa renda, e teve muita participação das mulheres. Ou seja, então, a lei, a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, que foi uma das primeiras cidades na Paraíba, né? Depois de João Pessoa, Campina Grande, que teve a Delegacia da Mulher. Então, isso vem muito em processo, resultado desse movimento. Né, das mulheres que começaram. Cajazeiras é sempre muito vanguarda, né? Em muitas eu questões. brinco muito, Lenice. Eu digo que Cajazeiras é uma cidade enxerida. Ela amostrada. Já né? dizia que Cajazeiras é melhor do que a Grécia. Temos até. Aí eu brinco com os amigos. Ora, lá enquanto professores, minha gente, a gente tem o Leblon, nós temos o Cristo Rei, só falta a praia, mas daqui a pouco o aquecimento global faz a praia chegar lá. Mariana, estamos às 2h27. Meu caro Tibério, vamos ao primeiro bloco dos nossos apoiadores e depois retornamos com Mariana Moreira falando sobre o Dia da Mulher e outros assuntos que serão colocados aqui à nossa mesa. Bloco número 1, por favor. Credense, Cajazeiras e região conta com a Credense, empresa simples de crédito, conceituada como novo modelo de negócio. A Credense oferece produtos financeiros para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Faça-nos uma visita e solicite seu empréstimo, antecipação de recebíveis ou financiamento com as melhores condições do mercado. A Credense fica na Travessa Enéas Bezerra 50, na lateral do Colégio Tom Moisés Coelho. Atendimentos também pelo número 839-9179-5070. Dona Sila, você quer uma grande opção para lanches e refeições? Não deixe de ir na Dona Sila. Lá você encontra espetinho, arroz de leite e vários tipos de lanche, como refrigerante, suco e uma cerveja bem gelada num cardápio variado. A localização bucólica é um diferencial, além do atendimento e do preço acessível a todos. Dona Sila Lanches e Refeições está localizada na Praça Santo Onofre, no Sítio Saco, em Triunfo, Alto Sertão da Paraíba. Livraria Arribaçã. O seu encontro com a literatura de qualidade é na Livraria Arribaçã. Além de todo o acervo da editora Arribaçã, na livraria podem ser encontrados livros de todos os gêneros, como romances, contos, crônicas, poesia, filosofia, religião, infantil, biografias, jornalismo, entre outros. Também há a livraria com mais obras disponíveis de autores de Cajazeiras e região do Alto Sertão paraibano. A Livraria Arribaçã está localizada na Avenida Felizmino Coelho, centro de Cajazeiras, e o leitor pode escolher seu livro no site da editora e encomendar também pelo telefone 839-9352-5380. Voltamos a apresentar Destaque PP. Linaldo Guedes. Ok, já estamos de volta com Mariana Moreira. Para quem não sabe, Mariana, além de professora da universidade, professora universitária, é jornalista, né, há muito tempo, de batente mesmo, jornalista de batente. Mariana militou por muito tempo. Inclusive começou aqui na Alto Piranha, né, Mariana? Isso. Começou aqui na Alto Piranhas, depois foi para a difusora, foi a primeira mulher a fazer o Boca Quente, né, aqui na Paraíba. Criou o Boca Quente junto com Josival Pereira. Junto com o Josival Pereira. Também presidente da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, da CAL. E a escritora também, Mariana é colunista semanal, tem uma crônica semanal no Jornal União, que também é publicada aqui no Gazeta do Alto Piranhas, do nosso professor Zé Antônio. Enfim, é uma pessoa que tem bagagem, não é pouca não. Mariana, Lenilson lembrou aqui no intervalo uma questão, a gente está assumindo aqui em Cajazeiras, assumiu agora no 1º de janeiro, a professora Corrinha Delfino,
que tem como vice a Cristiana Araújo. Pela primeira vez, a cidade está sendo administrada por duas mulheres ao mesmo tempo, né? E pela primeira vez sendo administrada por uma professora, né? Você que também é professora, como é que você vê, em termos de perspectiva, essa gestão de Corrêa Delfino, que está começando, A gestão, repito. vamos colocar feminina. Isso. Dentro da pauta de reivindicações das mulheres aqui em Cajazeiras. É incrível que a gente perguntaram isso, acho que quando foi Denise, foi eleita prefeita, né? Aí eu disse, olha, eu não sei se Denise é feminista, mas Denise estar prefeita é muito resultado da luta das mulheres. Porque não tão distante, nós não votávamos. Depois conquistamos o direito de votar, mas não de sermos votadas enquanto mulheres. Depois é que conquistamos. Então, estarmos numa função de prefeita, de vereadora, de deputada, de governador, é resultado dessa luta. Ah, mas ela foi eleita, não está nem aí para o movimento de mulheres. Bom, mas a gente não vai cruzar os braços por conta disso e dizer, não vamos mais. E eu acho, pelo menos o que eu... E gestão tem que ser provocada. Claro, exatamente. Eu digo que o que eu conheço de Corrêa, a gente sente, por exemplo, que ela tem essa abertura para conversar, para ouvir, né, para dialogar, para saber, né, através das várias secretarias do município, quais são essas questões, né, que estão mais urgentes com relação, por exemplo, à questão das mulheres aqui no município. Acho que temos muito ainda que avançar na área da saúde, né, do atendimento à saúde das mulheres, essas questões, né, questão mesmo da própria, uma questão que a gente sempre coloca, a própria questão das mulheres enquanto indivíduos que precisam, por exemplo, de espaços de lazer. Onde é que as mulheres vão aqui? A uma praçazinha? Ou um Leblon? Ou seja, Cajazeiras não tem um parque, viu, Corrêa? Então, vamos pensar num parque para Cajazeiras, para as mulheres irem lá fazer caminhadas, fazerem yoga, fazerem atividades físicas, né, que não sejam apenas um espaço que, bem, se eu tenho dinheiro eu vou para uma academia, se eu não tenho, eu não posso fazer. E tem também, Mariana, as mulheres da zona rural, que são praticamente esquecidas. Esquecidas, né? Pronto, que a gente estava conversando com as meninas da CPT, Socorro Ferreira, para a gente pensar isso, por exemplo, as mulheres da zona rural. Mas nós ainda temos mulheres morando. No Cajazeiras tem uma situação, Naldo, bem interessante. Nós temos vários assentamentos da reforma agrária, que aonde as pessoas estão no campo. Né? Porque continuam morando lá nas agrovilas, nas vilas ou mesmo dentro dos seus lotes, e que são mulheres que estão lá. Né? Qual é a política, por exemplo, que nós temos para essas mulheres? Inclusive, a gente tem um programa aqui, que é a nível nacional, mas que a gente tem a CSA, né? Comunidade que Sustenta a Agricultura. Né? Nós temos os agricultores que fornecem os produtos e várias famílias que se cotizam e pagam mensalmente para aqueles agricultores, e toda semana nós temos produtos ali. E uma coisa que eu digo, eu estava até pensando esse ano em fazer um projeto de iniciação científica. Qual é a participação das mulheres, por exemplo, desses agricultores nesse processo? Né? Porque a gente só vê, não, é seu fulano, é seu cicrano, é o agricultor. E as mulheres que estão lá no campo também, cuidando da horta, cuidando do alface, cuidando lá do pezinho de acerola, o trabalho dela não aparece. Né? É o patriarcado, né? Exato, a cultura patriarcal. Exato. É o produtor rural, não é a produtora rural. E muitas vezes, mesmo elas sendo a dona titular da coisa, mas ainda são muito poucas. Essas que aparecem, que têm essa visibilidade enquanto a produtora do campo. Então, acho como é que o município, acho que poderia trabalhar também isso, através das secretarias e tudo, para vermos. Mas eu acho que o que eu aponto na gestão da Corrêa, né, é isso. Eu a conheci ainda quando ela era professora e era secretária de Educação e era do Conselho Municipal de Educação, representando inclusive, ela é professora também na sua terra, né? Cachoeira dos Índios lá. Mas eu a conheci assim mais intimamente, porque ela era secretária de Educação, e como o Conselho Municipal de Educação tinha uma relação com a secretaria, a gente sempre tinha muito diálogo com a secretaria para vermos resoluções, essas questões todas do Conselho. Então, eu acho que ela tem essa sensibilidade, né, de ver essa cidade por essa perspectiva, né? Não é querendo agora a cidade...
Porque uma vez eu lembro numa instituição aí, eu não vou dizer qual, para não dizer o nome do pecador, só digo o nome do pecado, né? Só digo o E a pecado. penitência quem quiser A que penitência, pague. quem quiser que pague lá em cima. Então, aqui assumiu uma vice. Aí disseram, agora a instituição vai ter uma cara feminina. Ou seja, não, a mulher não está ali para dar cara feminina para nada, ela está ali porque ela precisa estar ali. Né? Como se fosse assim, agora ela vai cuidar das questões, né, da gentileza, do carinho, do social, não sei o quê, e o público, aquilo que é o chefe que vai cuidar. Ela, como vice, vai dar apenas esse tom rosa para a coisa. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer eu acho que Corrêa tem essa sensibilidade de ver que, né, claro, nós somos mulheres, nós temos as nossas formações culturais, como a gente colocou no começo, que ainda são muito fortes, mas acho que a gente pode reverter isso para transformar isso em política. Inclusive, Corrêa, na gestão dela, geralmente, as secretarias destinadas às mulheres são secretarias na área social, mas Corrêa já inovou. Tem Secretaria de Planejamento, Secretaria da Receita Mulher, Secretaria de Planejamento da Mulher, além da Educação, Saúde, Assistência Social, Ação Social. Então tem várias mulheres ocupando cargos de secretarias dentro da gestão atual. E é uma coisa que a gente sempre discute muito. Mas a mulher, quando está numa secretaria dessa, ela começa inclusive a se questionar. Gente, eu tenho que ir para a secretaria, mas antes eu tenho que deixar meu filho na escola. Eita, eu tenho que ir para a secretaria, mas antes eu tenho que deixar o almoço pronto. Ou então eu tenho que ficar na secretaria. Eita, mas eu tenho que ir para casa, tem na hora do almoço, servir o almoço. Ou seja, que a gente via muito isso, discutia muito isso na universidade. Por exemplo, às vezes, reunião lá de docentes, não sei o quê, tinham companheiros, os dois professores. Aí quando dava 11 e pouco, aí a companheira dizia, eu vou para casa porque eu tenho que pegar meus filhos na escola. E fulano fica aí para assistir o final da reunião. E por que ele hoje não pode pegar a criança na escola e tu fica para assistir o final da reunião? E o marido fica, né? O marido fica. Ou seja, então nós mulheres, quando começamos a ocupar essas funções, nós começamos inclusive a sentir essa situação. Por que é que eu estou aqui numa secretaria e mesmo assim eu posso ficar até 1 da tarde, mas na minha casa tem uma mulher me dando suporte. Eu tenho uma trabalhadora doméstica que está lá, está fazendo a comida, está limpando a casa. E se eu não tenho condições de pagar isso, eu não tenho como estar naquela posição. É porque a mulher também, ela não... o homem, quando sai de casa para trabalhar, ele só sai para trabalhar mesmo, né? A mulher, ela mantém ainda o vínculo com a jornada dentro de casa, né? Com os filhos. Doméstica, exatamente. A comida de casa. Jornada dupla ou tripla? É a tripla, né? Porque ela sai para o emprego fora, mas em casa ela ainda tem que cuidar da casa e ainda tem a terceira jornada, que é a cuidar dos filhos. Porque termina sobre a responsabilidade da mulher, levar para o médico quando o filho adoece, fazer o dever de casa com o filho, né, quando o filho chega, acompanhar a tarefa de casa. Ou seja, as mulheres que terminam assumindo culturalmente essas funções. E que normalmente, quando nós começamos a trabalhar fora, é que nós sentimos isso. Né? Como é muito importante quando as mulheres começaram a trabalhar fora, o 8 de março, inclusive, surge por isso, né? Redução da jornada de trabalho, não era só para a mulher ficar em casa, é porque elas viam que elas estavam se exaurindo de tanto trabalhar 12, 14 horas numa fábrica, ainda ter que chegar em casa e dar conta de tudo, né? E mais, né? Então essas situações são bem interessantes. Então quando eu vi a composição, né, Corrêa Cristiano, Corrêa Cristiano, eu disse, meu Deus do céu, isso é bem interessante, né? Até uma matéria para pesquisa. Vou saber de Corrêa e de Cristiano como é a função delas em casa. Né? Quem é que faz as tarefas de casa para elas? Isso é sociologia pura. É sociologia pura. Professora de sociologia feminista, aí dá nisso. Inclusive, Lenilson falou de Mariana, né? Esse registro. Faltou esse registro aqui. Sociologia rural, eu fui aluno de Mariana. Mariana, já que tocamos aí nessa questão Corrêa, Cristiano, vamos tergiversar aqui por outro lado, depois a gente volta para a questão das mulheres, encerra o programa com as mulheres mais na frente, mas vamos falar de outros assuntos. Eu queria falar sobre a campanha política do ano passado. Você tem uma militância forte dentro do PT também, aqui dentro de Cajazeiras, né, o Partido dos Trabalhadores.
E no ano passado, aliás, o PT aqui já vem acontecendo isso em várias eleições, houve digamos, um racha no partido, uma cisão. Uma parte ficou com a candidatura inicialmente de Chico Mendes, depois de Pablo Leitão, e outra parte ficou com a candidatura de Corrêa, e outros não ficaram nem de um lado nem do outro, ficaram em silêncio. Como é que você avalia todo esse processo dentro do PT aqui em Cajazeiras, até para o crescimento do partido mesmo, de o PT, eu perguntaria a você, enquanto, no mínimo, simpatizante do PT, né, eleitora de Lula, a gente sabe disso e tudo, quando o PT vai ter um candidato ou uma candidata à prefeitura de Cajazeiras por conta própria, sem necessariamente apoiar um ou outro candidato? E que já teve, né, no passado. Já tivemos no passado, e em alguns momentos nós tivemos essa discussão, né? Mas aí algumas lideranças, né, colocavam, não, mas nós não temos condições de ganhar. Sim, mas Lula foi candidato quantas vezes à presidência da República? Exatamente. Eu lembro que a primeira campanha de Lula, em 89, né? A primeira vez que eu brinco, a primeira vez que eu conheci Cajazeiras, a área urbana de Cajazeiras, né? Porque nós fazíamos os famosos arrastões aqui. Saíamos todo dia, de rua por rua, casa por casa. Ou seja... Lula perdeu 3 seguidas para poder... Na quarta é que ele consegue... Ou seja, mas foi sendo o quê? Foi sendo construído um nome. Foi uma construção. Com a construção. Mas se nós não mostrarmos quem somos nós... não, vamos nos aliar a fulano, porque aí a aliança... Não, mas aí a gente tem o compromisso de termos secretarias, e aí a gente vai dar mais visibilidade ao partido. Será? Né? Então, eu e outros companheiros, né, tivemos muitas discussões sobre isso, defendíamos essa posição. Não, vamos ter que colocar um nome. Aí outra questão, e colocar um nome, mas que o partido assuma. Sim. Certo? Não é só colocar o nome na rua e a galera, depois cada um vai fazer um acordo lá com não sei quem, deixa o candidato sozinho aí, ao Deus dará. E termos uma articulação com grupos e com movimentos dessa área do campo, né, mais da esquerda, no município. Né? Então, eu acho que esse foi o primeiro, né, a primeira situação que o PT começou a não caminhar muito nessa direção. E aí termina ele se diluindo no meio de uma campanha. Né? De uma campanha que desapareceu. Por exemplo, não teve nem candidato nem a prefeito nem a vice. Estava apenas apoiando. E aí? E não elegeu nenhum vereador também. Não elegeu né? nenhum vereador, que foi muito sério essa situação. Nós sempre tivemos, né, desde o companheiro, antes de Severino, nós já tivemos Francisca Campos, né, como vereadora pelo PT, depois Severino, e perdemos isso. E tivemos boas candidatas, Betinha, uma boa candidata. Neidinha. Ou seja, nós tivemos bons nomes. Nós temos bons nomes, nós temos boas, né, lideranças dentro do partido que podem, desde que nós sentemos... Rivelino estava no PT, saiu do partido. Estava no PT, Jucinelli estava no PT. Ou seja, desde que nós sentemos. Agora o PT de Cajazeiras tem que ter maturidade, gente. Tem que ser adulto. E dizer, vamos sentar e vamos conversar sem agressões, sem interesses particulares. E colocar as coisas claras, né? Vamos colocar as coisas claras. O que é que nós queremos? Nós queremos sempre continuar nessa sombra? Ou nós vamos dizer, nós somos o PT de Cajazeiras, que já fez história, nós já tivemos... Ou seja, é como fazer o PT virar protagonista de Cajazeiras. E nós temos que conversar com os movimentos sociais, nós temos que conversar com as pessoas dos bairros, né, com as associações, nós temos que conversar com os sindicatos, né, não só um sindicato que termina achando que o partido é meu, né, mas temos que conversar com os sindicatos. Olha, como é que nós vamos, um partido de trabalhadores, como é que nós vamos nos associar, nos aliarmos com vocês enquanto trabalhadores? Temos trabalhadores rurais, nós temos sindicatos de docentes, nós temos sindicatos de servidores públicos, ou seja, como é que o partido está conversando com esses movimentos, com essas questões? Como é que o partido está conversando, por exemplo, com as pessoas do campo? Os comerciários, que tem sindicato, mototaxistas, essas categorias que estão aí se organizando. Como é que o partido está aí conversando? Eu me lembro quando o PT começou no Brasil, no final dos anos 70, né, em 79, a partir do movimento metalúrgico em São Paulo, né, dos sindicatos de metalúrgicos em São Paulo,
Veio a primeira eleição em 1989, né? Aquela famosa Lula-Collor, que Brizola ficou em terceiro lugar. Na outra, Brizola foi o vice de Lula, foi candidato a vice de Lula. Ou foi Bissol, não. Acho que foi na terceira. Acho na terceira que Brizola foi candidato a vice de Lula. Aí na quarta foi quando Lula finalmente conseguiu ser eleito presidente do Brasil. Mas naquela época o PT, ele estava dentro de todos os sindicatos e dentro de todos os movimentos das categorias de trabalhadores. A nível nacional, e aí eu não vou falar só de Cajazeira, mas falando a nível nacional, você não acha que o PT, de certa forma, ele abandonou um pouco essa base que foi o que fortaleceu, o que fez que o PT chegasse à presidência da República em 5 mandatos, né? 2 de Lula, 3 de Lula e 2 de Dilma? Claro. E mais uma questão que eu acho nós do movimento docente, nós fomos acusados por muito tempo, porque, por exemplo, o nosso sindicato, nós temos um sindicato nacional, né? Nós não temos, nós temos seções sindicais, aqui na UFCG nós temos 3, Cajazeiras, Patos, Campina Grande, mas nós temos um sindicato nacional e deliberamos o seguinte: nós não somos braço do governo. Por exemplo, nós temos um governo ótimo, nós elegemos um presidente que é ligado a um partido, que é mais fácil da gente conversar. Mas não vamos agora dizer que cruzar os braços, não vamos fazer nada porque o governo é de Lula. Não, vamos brigar. Aí foi isso que, inclusive, muitos sindicatos terminaram acontecendo o quê? Achando que porque era o PT, uma das principais forças políticas que estava no governo, então agora a gente não pode fazer nada para não atrapalhar. Não, nós não vamos lá tentar dar golpe, nada não. Mas nós vamos continuar com nossa luta. O MST não deixou de lutar. O MST não deixou de lutar. O Andes, o nosso sindicato, foi um dos poucos, né, que disse: não, nós não vamos ser braço direito, nós não somos braço do governo, nós somos um sindicato. Nós respeitamos o governo, agora nós vamos continuar brigando pelas nossas reivindicações. Eu acho que aconteceu muito nos governos Lula, isso, um pouco esse arrefecimento do movimento sindical, da luta, achando não, porque a gente pode prejudicar o governo. Não, nós não vamos fazer oposição ao governo, nós vamos continuar na defesa lutando pelos direitos. E isso tem que ser, eu acho que tem que ser entendido, seja se o PT elegeu o prefeito de Cajazeiras, de Cachoeira dos Índios, de Carrapateira ou o presidente da República. Os movimentos sindicais, eu digo, olha, acho que eu não queria nunca ser uma prefeita de Cajazeira eleita pelo PT para ter sindicato lá me servindo de braço. Não, eu quero que vocês estejam brigando aqui. O sindicato de trabalhadores do município, de servidores do município, tem que estar aqui brigando. Como é que eu vou saber, inclusive, o que é que vocês querem? Se vocês não estão brigando, estão silenciados para não atrapalhar meu governo. Então, acho que é isso. Esse, inclusive, eu brinco sempre, digo, esse é o puxão de orelha que a gente tem que dar em Lula, né? Achando que a gente não pode, enquanto sindicato, continuar brigando, porque a gente pode atrapalhar um governo que é associado a um partido de esquerda e tal. Nada disso. O senhor é presidente agora, o senhor não é líder sindical agora, o senhor está como presidente. E com a caneta na mão. E com a caneta na mão. É claro que é diferente, né? De você estar, como estava no governo lá, que a galera mandava botar a polícia em cima, jogar gás de pimenta, não sei o quê. Não, tem mais habilidade, tem mais flexibilidade, mas agora mesmo eu tive final de janeiro em Brasília, nós estávamos lá numa mobilização, em frente ao Ministério da Gestão. Tem democracia que não tinha no governo Bolsonaro. A luta pela reforma agrária reacendeu toda ela agora. Exatamente. Né, após quer dizer, o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, o pessoal se articulando, ou seja, tudo bem, nós vamos. A gente fez na campanha, na época da Dilma, né? Contra o impeachment, a gente fez. Os professores das universidades saíram em atos, não ao impeachment da Dilma, não a essas questões, porque a gente via que aquilo era uma agressão. Certo? Mas nem por isso a gente estava dizendo que a gente estava concordando que nós íamos ficar calados no governo Dilma. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, seja em Cajazeiras, seja em São Paulo, não sei o que, ele tem que ter essa compreensão. E, inclusive, tem que voltar a ser um partido de base. É o que eu acho. Não mais de gabinete, né? 2 horas e 50 minutos, já na reta final do nosso programa, podemos dizer assim. E a gente sabia desde o princípio que esse nosso podcast de 1 hora para ouvir Mariana Moreira seria curto, porque ela ataca em várias frentes, vamos dizer assim. E essa frente que eu quero colocar agora, nesse último bloco, é a ACAL, a Academia Cajazeirense de Artes e Letras, da qual nós também fazemos parte.
e você foi eleita como nossa presidente. O que é que nessa sua gestão tem sido pensado? Como é que está a CAL para a gente? Primeiramente, o que é a CAL, para o ouvinte que mais desavisado, o que é exatamente a CAL aqui na nossa cidade? Ok. A Academia Cajazense de Artes e Letras é uma instituição criada, né, por escritores, né, pessoal das artes também, para pensarmos a cidade que tem toda uma tradição de cultura, de educação, né, agregar. Aí eu tenho né, eu inclusive fui eleita presidente da CAL e logo depois eu sofri um acidente, né? Eu tentei virar curupira, virei o pé para trás, não me aceitaram na floresta, mas praticamente eu passei quase 6 meses, né, afastada, né? Então eu tô retomando, agora eu tô inclusive querendo convocar, ver se até depois, porque tem carnaval aí, agora passou a folia, ver se antes da Semana Santa a gente faz uma nova articulação, porque a gente tem algumas celebrações, já vem Semana do Município, inclusive como... Em maio é aniversário da CAL, né? Aí em maio tem o aniversário da CAL, aí vem agosto. Eu já estava até vendo com já está na pauta da União, da União. Depois já tem, já tem um pedido de audiência com a prefeita Corrêa, inclusive, para tratarmos das relações que nós temos da CAL com o município, para regulamentarmos isso, para formalizarmos isso. Incluindo a sede, né? Incluindo a sede, que é uma questão ainda que está muito assim, a gente ocupa uma sede, que é na sede da Secretaria de Cultura, mas é uma questão ainda informal. A gente quer mesmo formalizar isso, tipo um convênio, uma coisa disso. Pensarmos, por exemplo, a questão mesmo do patrimônio cultural de Cajazeiras, como é que a gente está vendo aí as últimas denúncias de invasões de casas que são históricas, de acervos, como do Ivan Bichara. O casarão foi invadido semana passada. Pois é, da história do acervo que está lá de Ivan Bichara, que foi doado para ficar ali como um espaço para pesquisa, para visitação. Como é que a gente pode fazer essa articulação? E depois, com o pessoal da União, né, que eles estão, já está na pauta, por exemplo, eles tem uma programação lá, como eu faço parte do conselho editorial, né, a gente, numa das reuniões, a gente quer que a União chegue ao interior. Mariana, Cajazeiras, quem seria uma das obras que já foi lançada, que a gente pode reeditar? Aí eu pensei Cristiano Cartacho. É um poeta maior da cidade, né? Então tá lá, só tem um livro dele, eu acho, né? Acho que é a Musa Quase Toda. A Musa Quase Toda. Aí eles tá na pauta para ser relançado e que seja feito aqui na Semana da Cidade. A União viria e faria uma exposição de livros, tudo já estou fechando com o Alexandre, né? Essas questões todas para envolvermos isso, fazer por exemplo. No caso seria em agosto, no aniversário da cidade. Tem a questão da feira literária, né? Estou vendo até com a Lígia, que ela foi, enquanto docente, agora é também imortal, né? Para a gente vermos como também incorporarmos na Semana da Cidade essa feira literária, né? Que seria que ela já realizou, inclusive. Já realizou uma versão, aí depois disse que ficou muito chateada por conta de questões burocráticas e financeiras, né, que terminaram pesando, foi para o bolso dela. Mas agora, se a gente fizer isso, uma articulação, por exemplo, município, a União, né, que que dá também esse suporte, e a CAL, universidade, a gente envolver essas instituições, a gente pode fazer isso e dar mais visibilidade também. Para a gente finalizar mesmo, deixar a última questão para você, como é o Dia da Mulher, e a CAL tem também a presença de mulheres. A sua visão sobre a mulher dentro da CAL. Começando por você, que agora é então a primeira questão é que pelo menos a segunda presidente da CAL é a mulher. E a vice também é a mulher. E a vice também é a mulher. É verdade. Sou eu e a Nádia, né? Nádia Claudina. Nádia Claudina, ou seja, então já é uma evidência de como nós mulheres, né, estamos, lembrando quando foi a Raquel de Queiroz, foi a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras. De mulher foi. Foi a primeira mulher presidente, né? Eu lembro que a eleição da Raquel tinha aquela... Será que na CAL a gente vai levar esse tempo todo para chegarmos na presidência? Ou seja, mas é óbvio e claro, e Mariana, Nádia, estarmos na presidência e vice da CAL, é resultado também disso, ou seja, desse processo de como nós mulheres... E no ano passado não só foi eleito vocês...
Como também entrou Lígia Calado, entrou mais mais uma mulher uma dentro da academia. ou seja, né? nós estamos aí nos espaços, né? Escrevendo, participando. Então isso é importante, né? Nesse 8 de março, para que a gente veja também que nós, lugar, como a gente diz no movimento de mulheres, lugar de mulher é onde ela quiser. Perfeito. Mariana, obrigado por sua participação. Venha sempre que quiser. As portas aqui estão abertas. Simbora. Simbora. Daqui a pouco a gente se despede, mas vamos ao nosso segundo bloco de testemunhais com Suênia Souza. MS Contabilidade. Todos os serviços contábeis estão à sua disposição e da sua empresa em MS Contabilidade, no Centro Comercial de Cajazeiras. Faça-nos uma visita ou contate-nos agora mesmo pelos telefones 83 3531 2420 ou 99315 1006 e também no 99373 0038. Estamos lhe esperando na rua Padre Manuel Mariano, número 99, no primeiro andar. Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, Sintep, completa 50 anos de criação e conquista para os magistério paraibano. Criado em 1974, o Sintep-PB reafirma seu compromisso com a luta pelos direitos dos trabalhadores da educação do Estado. Em Cajazeiras, o Sintep fica na rua Higino Rolim 64, no centro. Atendimento também pelo telefone 83 3531 2392 e pelas suas redes sociais. Para mais informações, siga o Instagram @SintepPB. Reparautos. Na Reparautos você encontra todos os serviços de mecânica em geral, injeção eletrônica, reparo em transmissão automática, substituição de fluidos e transmissão automática, suspensão, freios, peças, alinhamentos e balanceamento computadorizados. A Reparautos Centro Automotivo agora está na rua José Rodrigues Alves, PB 393, na saída para São João do Rio do Peixe, próximo à Faculdade São Francisco. Agende sua visita ou peça orçamento pelos telefones 839-9102-0156 ou 99327-6992. Voltamos a apresentar Destaque PP. Ok, já estamos de volta, Lenilson. Como diriam os sábios, a última palavra que fica. É verdade, só agradecer a Mariana Moreira, minha ex-professora, minha presidenta da CAL, minha amiga de longas datas. Muito obrigado, Mariana, por Inclusive, fechando, já gastando o tempo do próximo, lembrando que eu colaborei muito com o jornalzinho, a sua revista, Destaque. Sim, era minha colunista na revista Destaque também. Isso. E aqui já fica um convite para a gente colocar a sua coluna no site Destaque PB. Com certeza. Tá certo? A gente vai, até a segunda-feira, a gente bate o martelo. martelo nessa questão nós. também. Para a gente colocar a sua coluna no Destaque PB. Então, finalizando, da minha parte, muito obrigado pela audiência a você que esteve em casa. Tibério ali do outro lado. Rinaldo. Queria agradecer a Mariana, aos ouvintes, a Tibério, a Lenilson aqui pela parceria. Paz e bem a todos. Até o próximo sábado.